Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. E tá começando mais um podcast Introvertendo. Meu nome é Thiago Abreu e estou aqui com esse podcast que é feito para neurodiversos, neurotípicos, inteligências artificiais, animais, cavalos, burritos, para todos aqui. E comigo está Marcos Neto, eu, e Michael Ulian. Alô, alô, marciano. Aqui quem fala é da Terra. Pra variar, são todos fugidos. E hoje nós vamos falar sobre curiosidades científicas que você deveria saber ou que você nunca deveria ter ouvido na sua vida. Começando com o Michael, ele tem uma história legal. Não é uma boa ideia, mas atualmente existe uma chance de você enfiar a sua cabeça num sincrotrão funcional e sobreviver. Na verdade, isso já aconteceu. Exatamente. O cara quase morreu, inclusive. Ele deu muita sorte de ter sobrevivido. Eu ainda quero fazer isso, tá no meu to-do list. Mas antes disso, caso você queira mandar uma mensagem para nós, um e-mail ou comentar os nossos episódios, sugerir temas, entre no nosso site introvertendo.com.br, na nossa página do Facebook, facebook.com/introvertendo, nosso Twitter, enfim, nos mande uma mensagem que a gente vai continuar aqui, enfim, está no ar o Introvertendo. Atualmente, um dado científico que você provavelmente nunca vai usar na sua vida. Estamos chegando próximo da barreira onde vai existir um anime que já fizeram garotas fofinhas, que na verdade são objetos X, com praticamente todo objeto concebível pela humanidade. Como é que é? Já temos garotos fofinhas que são fuzis, garotos fofinhas que são aviões, garotos fofinhas que são minerais, garotos fofinhas que são animais, garotos fofinhas que são animais 2 vezes. Ou seja, vai chegar num ponto na humanidade que vão fazer hentai de todos os objetos. Imagina pensar esses animes com história funcional. Tem histórias funcionais em hentais também. Sim, mas eu digo, não são apenas pelo fanservice, na verdade. Ou seja, realmente a máxima vai ter anime de tudo, um dia vai ser alcançada desses relativamente próximos, porque, puta que pariu, temporada passada tivemos um anime sobre garotinhas que eram minerais. Que anime era esse? A gente vai deixar o nome nas recomendações, tem isso mais, eu não lembro agora, mas... Finalmente fizeram o Steven Universe, que dê certo, que tem uma história funcional. Gente, falando em garotas fofinhas, eu acho bastante interessante contar a história do norte-americano que tem o maior pênis do mundo. Tem muito sentido garotas de 13 anos estarem relacionadas com pintos gigantes. Parabéns, Thiago. Embora no Brasil realmente isso seja uma cena comum de se relacionar uma coisa com a outra, mas beleza. Bom, a história que eu conto, que vocês podem encontrar em alguns portais de notícias, é a história de um homem que eu acho que deve ter uns 30 anos, mais ou menos atualmente. Ele tem um pênis que, quando flácido, tem 24 centímetros e, quando ereto, tem 32 centímetros. Ele tem depressão porque ele não consegue manter um relacionamento com nenhuma mulher porque ninguém aguenta o pênis dele. E você aí querendo o dildo do Kid Bengala. Além disso, assim, ele já foi convidado várias vezes para fazer filmes pornográficos, mas ele nunca aceitou. E ele já deixou com um museu, eu não sei se é dos Estados Unidos ou do Canadá, quando ele morreu, o pênis dele vai ser doado para estudos nessa instituição. Sim, vão ter que tomar cuidado pra não misturar com os pênis de baleia, né? Mano, imagina quanto sangue você precisa pra botar isso em pé, cara. Tipo, tem que ser muito sangue. A pressão dele cai toda vez que ele tem uma ereção. Ele quase desmaia. Ah, e curiosidade, né? Em relação ao corpo, uma amiga que tem o maior pinto é anta. Não. Em relação ao corpo. Não quem é o maior pinto. Que obviamente seria da baleia azul. Talvez outra baleia tenha um membro mais avantajado, mas eu não sou baleólogo, na verdade eu não sei. Na verdade tem um museu de pintos na Islândia, de baleias, né? Então, talvez... Eles com certeza devem ter a resposta de qual é o maior pinto
E, obviamente, você já deve ter passado pelo VAX, que basicamente o mar tá cheio de esperma de baleia, porque uma baleia azul dumpa cerca de 500 litros de esperma por vez. Obviamente, é o ROX. Basicamente, mesmo que ela gozasse tudo isso, que se não me engano não é exatamente tanto que ela despeja, simplesmente comparação com o volume de água, você tem o que? Coisa de 1 BPM ou 100 ppm de esperma de baleia por litro d'água, assim. E BPM... Tá ótimo. O Michael incentivando todo mundo a nunca mais tirar férias nas praias. Não, mas é que eu tô falando, o Lactos é falso, não tem tanto esperma assim como o Lactos fala. Hoax. Mas tem esperma na água, tá? E pode ser aí daquele seu amigão, sabe? Não, sim. E nas praias, realmente, pela presença humana, a quantidade por parte por milhão é maior, mas... De esperma humano na praia? Só que assim, a gente tá falando de partes por milhão, assim, são traços... Tem menos esperma no mar do que tem CO2 no ar, tipo. E tipo, CO2 atualmente é em 400 partes por milhão, né? Ou seja, é muito pouco. A gente tem um fóssil de... Eu não lembro agora qual espécie que era, mas se não me engano são de 2 peixes trepando. Nós temos um fóssil de um casal de pistacossauros. Biscatiossauros. No caso. Biscatiossauros. Gostei desse nome. Largato papagaio, basicamente o nome. O significado do nome é que morreram no coito mesmo, O fóssil tá super bonitinho mesmo. Morreram pimbando. Um montadinho no outro. Isso me lembra aquele homem em Pompeia que morreu se masturbando. Isso tem mesmo? Certeza que não é só pela posição que ele morreu? O cara tava desse jeito. Às vezes ele tava pimbando também. No momento. Ou com alguém, né? O corpo foi varrido pela explosão. Vai saber. Mas eles estavam em atos sexuais. Isso confirmado. A menos que você deixe sua mão assim, muito boa, segurando sua roupa. Na verdade, é uma explosão vulcânica. A mão vai pra qualquer lugar, então... Na verdade, não, que assim, o cara estava dentro de casa, então assim, ele só foi soterrado mesmo. Nossa, então que ideia maravilhosa, né? Enquanto o apocalipse acontecendo de fora, caindo pedra... É pedra pomes mesmo. Pedra pomes do telhado, fumaça, o cara vai fazer o quê? Vai bater uma punheta no canto. É uma ideia maravilhosa. Ele fez o que Vargas não conseguiu fazer, ele saiu da vida pra entrar na história. Daqui alguns milhares de anos, ninguém vai saber quem foi Getúlio Vargas. Na verdade, eu acho que hoje em dia ninguém sabe quem é Getúlio Vargas. Sim, mas daqui a alguns milhares de anos, todos vão saber quem que foi o masturbador de Pompeia. Continuando sobre a grande lista de informações científicas que você não precisa saber sobre pintos. Comparando com o tamanho dos pintos de aves, é provável que um animal como o Paxaphalosaurus, um dinossauro de porte pequeno... O que tem o crânio ossificado com espinhos. Todo crânio ossificado, mas o dele era mais... Ele realmente uma cúpula super fedida e... É um animal pequeno, 6 metros de comprimento por 2... Minúsculo, tipo uma galinha. 300 para 500 quilos, ou seja... Na fauna mesozoica é um animal já considerado de porte pequeno. Médio, não? Porque pequeno. Animais pequenos, hoje, um animal de grande porte é um animal com mais de 100 quilos.
Mas se a gente fosse considerar isso, tipo, a gente ia que adicionar umas 5, 6 categorias acima de peso, assim, então para simplificar, é um animal até 1 tonelada, a gente pode considerar aí que é um animal de pequeno porte, indo para médio porte. Então o Faustão entraria em qual categoria? Faustão, obviamente, está junto com os colossais de 80 a 100 toneladas. Mas então, pode ser falsário, que é um animal que, se você tirar a cauda, vai ter uns 2,5 metros para 3 metros. Provavelmente tem um pinto de pelo menos 1,5 metro. Isso se considerar que ele não é helicoidal, porque se ele tivesse um pinto helicoidal, facilmente ele teria um pinto de mais de 3 metros. Existe alguma espécie de répteis com pintos helicoidais? Então, aves hoje... Isso não é uma característica de mamíferos? Na verdade, aves têm pintos helicoidais, patos têm pintos helicoidais que são maiores do que os próprios patos. Ou seja, o pinto do pato é uma mola que é mais comprida que o próprio pato. Tá aí uma informação que a gente não precisava saber, né? E indo sobre recorde de pintos de animais terrestres, se você ir pelo mesmo sentido na rola de um tiranossauro, ela passaria fácil dos 3 metros de comprimento e algumas centenas de quilos. Fico pensando assim, se tem homens que morrem transando com cavalo, imagina transar com um tiranossauro. Como assim histórias de... Peraí, volto nessa história de transar com cavalo. Não, eu vi uma notícia de que um homem, eu acho que isso foi em 2005, ele foi transar com um cavalo e aí o cavalo foi penetrar ele e, digamos, saiu destruindo toda a parte interna do cara na hora. Ele foi literalmente arrombado vivo. Sim. Morreu de ser arrombado por um cavalo. Se vocês têm alguma curiosidade sobre se existem relações intersexuais entre humanos e animais, existe um site super educativo chamado 8ch.org/ZOPO, que vai te dar um mundo de informações acerca sobre essa prática. É na 15ª camada da Deep Web. Não. É um site estilo image board, que basicamente os próprios usuários fazem as boards, não são pré-definidas, e uma das mais famosas é a board de zoofilia. Ironicamente, apesar de dinossauros provavelmente terem pintos colossais, eles, assim como as aves, provavelmente têm pintos que são que usam mais o sistema linfático do que o sistema circulatório para funcionar. Então, não uma trepada de um tiranossauro seria rápida, violenta e não muito dura. Depois de ouvir tanta coisa aqui, eu tô só em estado de choque, só segurando a risada. Atualmente nós já revertemos em embriões de galinhas todas as características de dinossauros não avianos. Já foram obtidos dentes, já foram obtidos membros posteriores não invertidos, ou seja, ao invés de ter a asa virada para trás, nelas tem ela virada para frente. Já foi conseguido modificar o pé, porque quando você pega um dinossauro não aviano e um aviano, você tem uma diferença que os dedos são, que a estrutura do metatarso é mais soldada e os tarsos são mais alongados e menos tarsos. Não, são a mesma quantidade de tarsos, mas eles são mais alongados. E o primeiro dígito tá no mesmo plano que os demais. Enquanto no pé de um dinossauro você tem o metatarso menos expandido e o primeiro dígito é bem elevado acima, ele sai junto com o metatarso, enquanto os outros dedos tocam o solo. Em dinossauros não avianos, o metatarso não toca o solo. Isso foi conseguido. Terópodes, no caso. Uhum. E conseguiram reverter já isso. Conseguiram reverter o processo da cauda, ou seja, conseguiram fazer embrião de galinhas com caudas. E
Por incrível que pareça, essas são as únicas diferenças. Você ainda tem diferenças mais específicas na fusão dos dígitos da mão, mas, ou seja, tirando isso, e claro, você tem a transformação da carena, ou seja, que antes era simplesmente abre aspas, segundo par de costelas, e depois virou aquela estrutura meio cartilaginosa, meio óssea, que dá suporte ao voo externo, caralho, 4. Ou seja, mas basicamente quando você pega todas essas características, você tem um dinossauro 9 anos. Então, sim, hoje, dia 19 de abril de 2018, a humanidade já conseguiu reverter a extinção dos dinossauros não avianos. Na verdade, eles chegaram a desenvolver além de um estado embrionário? Então, Existiram galinhas mutantes? não existiram nascimentos desses fetos por questões éticas. Os estudos têm restrições éticas acerca dos objetivos deles, e os objetivos podem ser alcançados com um animal ainda na fase de embrião. Então, como isso envolve ética acerca de criação da vida, já que para fazer as alterações, em algumas das vezes você está tendo que alterar o genoma do animal ou alterar fisicamente o animal, ou seja, em um deles você está modificando a vida e em outro você está criando vida. Ou seja, você tem várias barreiras éticas que impedem que esse animal venha a nascer. Ou seja, eles já são feitos para simplesmente durar o tempo desse tudo e morrerem. Todavia, entretanto, existe um paleontólogo maluco e já aposentado, inclusive, que é o Jack Horner, que tá pouco se fudendo pra ética e tem planos de, no máximo, 10 anos, trazer uma versão comercial disso, já nomeada de Chicken Sour, ou seja, galinha sour, ou seja, é real, ele existe. Chicken Souls. Mas galinhas já são dinossauros, tecnicamente. Sim, falando, ou seja, o nome é irônico, que galinhas exatamente. são dinossauros, mas... Eu não consigo não ver um Velociraptor quando eu vejo uma galinha. Assim, é impressionante que em cerca de 10 anos, se o Horner conseguir vencer as implicações éticas e as implicações de produção em larga escala, nós vamos ter, pela primeira vez em 66 bilhões de anos, dinossauros não avianos vivos. E por mais que exista uma questão agora mais voltada para a filogenética, sobre classificar ou não essa criatura como um dinossauro não aviano, na minha opinião, como cientista, é que o DNA é de um dinossauro. 2, você trouxe de volta características através do genoma, que estavam no genoma ainda do animal, que não foram perdidas, que são exclusivas de dinossauros não avianos. E 3, morfologicamente, anatomicamente, a criatura que você tem é indistinguível de um dinossauro aviano, não aviano, e não existe relação de convergência evolutiva. É um ser artificial, com certeza artificial, mas sim, dá para classificar esse ser, mesmo ele sendo artificial, como um dinossauro não aviano. Ou seja, se a gente quisesse enfiar ele na árvore genealógica... Então quer dizer que Jurassic Park não é uma ficção tão irrealista. Jurassic Park é verdade, assim, não no fato de que você consegue clonar dinossauros, mas... E na verdade o Jurassic Park já é realidade há muito tempo, porque a alma do filme, os dinossauros só são uma alegoria. Principalmente os livros falam sobre
o uso indevido da genética na ciência, o uso incontrolado de uma ciência que a gente não domina e a gente tem pouco conhecimento. E bem, ou seja, hoje em dia não existe praticamente nenhum ser humano que está livre de contato com seres geneticamente modificados. Ou seja, Jurassic Park já existe. A gente já cria vida há muito tempo. E oficialmente, ou seja, se você quiser ser um pouquinho mais exigente, excluir transgênicos do que Crichton falou em Jurassic Park, e apenas citar animais geneticamente modificados para propósitos de comércio, a gente também já passou isso, já passou desse nível, acho que em 2014, que foi quando começaram a criar e vender uma espécie inteiramente nova de salmão criada geneticamente. Ou seja, se você quiser pôr sua linha aí, se você acha que seu milho não é o bastante, não é geneticamente modificado bastante para se comparar a um dinossauro, bem, apesar de não ser tão impressionante, o salmão é literalmente a mesma coisa. O que Crichton previu, e ele foi visionário nisso, de que a gente simplesmente começaria a pegar e selecionar características que a gente achasse interessante em animais e tirar e colocar os genes que a gente quer para que as características sejam obtidas, para que animais que sejam mais interessantes para a gente do que os animais naturais. E a base comercial da biologia se tornaria isso. O grande mercado biológico se tornaria isso. O mercado científico, o mercado do entretenimento, tudo relacionado às ciências que saem dessa base biológica, acabaria se centrando nisso. Ele acertou. Hoje a gente vive o Jurassic Park. A gente ainda não tem tiranossauros comendo cabras 3 vezes ao dia. Por favor, não atrasem. Vocês vão perder a atração, mas a gente realmente usa animais geneticamente modificados pelo nosso interesse de forma comercial. Celso, a gente faz isso há muito tempo também com plantas e bactérias. Desde o início da civilização, da Revolução Agrícola, a gente já veio modificando geneticamente. Mas assim, modificando geneticamente mesmo, ou seja, alterando os genes. A gente já faz isso há umas 4 décadas, talvez. Não, acho que começou em 70, 80, que começaram com os transgênicos e com a insulina produzida através de bactérias. Que curiosidade, se você não sabe, a insulina que é usada para tratamento de diabéticos não é mais feita por porcos, ela é feita através de bactérias que receberam um pedacinho do código genético humano que é o responsável por gerar insulina. Então essas bactérias tiveram o pedaço do código genético delas que é responsável pela merda que elas produzem, pelos resíduos que elas produzem retirados. Em troca foi colocado de insulina humana, ou seja, o que elas consomem se torna insulina. O subproduto do consumo delas é insulina. Jurassic Park é real. A NASA está trabalhando com a base teórica de motores de Doppler. Com o modelo da matemática de origami. Eu não lembro mais os detalhes, porque já fazem uns 2 anos, mas eles estão avaliando as teorias que a gente já tem atualmente e aprimorando elas para tentar construir nos próximos anos um modelo físico para testar a teoria na prática. De painéis de Doppler. Não, de motores de Doppler mesmo, de motores para FTL, viagens além da velocidade da luz. Ou seja, o motor de Doppler especificamente usa o conceito de que você dobra o espaço na sua frente e expande na sua traseira.
Ou seja, você não se move, é o espaço que está se movendo. Você está puxando pela teia do espaço-tempo para você. E como você não está se movendo, você não está adquirindo massa, você não é restrito pela velocidade da luz usando esse método de viagem. E o que era ficção até pouco tempo, já tivemos artigos demonstrando teorias de como isso poderia ser feito com tecnologia humana atual. E nós já temos pelo menos um pessoal da NASA que está procurando isso. Ainda é uma pesquisa experimental, não é grande coisa. O foco da NASA continua para... Na verdade, você teria que evolucionar a física para vir com um conceito desses na prática. E fizeram. A gente pode linkar o artigo depois, porque, puta merda, existe um artigo explicando como seria possível fazer isso. Pode existir um artigo, mas o fato dele ser válido ou não, aí já é outra história, né? Então, até agora não, ele foi corroborado. É isso grande, ele foi corroborado até agora. Ou seja, o que a NASA está fazendo é verificar se a gente consegue realmente reproduzir o que o artigo propõe. Sim, mas então ela vai testar essa hipótese. Então, sim, estamos testando. Não, mas você já tá falando como se fosse uma certeza. Que já vai fazer, já tá colocando o carro na frente do... na frente. Costume de... É muito legal você usar uma metáfora no podcast de autistas. E nem consegui terminar a metáfora, inclusive. É colocar o carro. Sim, mas você está correto, eu tenho esse costume de já falar hipóteses como se já fossem realidade concreta. É que no caso realmente é uma teoria, ou seja, ela no campo... Depende, porque pelo que você falou, eles ainda vão testar ela. É que no campo teórico ela já foi testada, já foi corroborada e já tem o status de teoria. Agora no campo prático ela ainda está sendo testada a nível de hipótese. Falando sobre viagens espaciais agora, então, você acredita que a gente vai chegar a terraformar Marte algum dia, colonizar? Por favor, só não escolham baratas para irem antes da gente lá. Mas sim, é teoricamente bem possível. O maior problema da terraformação de Marte agora seria manter a atmosfera. A gente não tem problema em criar a atmosfera, a gente não tem problema em aquecer o planeta. O nosso problema é em fazer que a atmosfera fique retida, que o cimento não vaze. Para isso você podia criar cápsulas fechadas, é o único jeito de manter ambiente pressurizado. Imagina, tecnicamente você não estaria terraformando o planeta inteiro. Mas eu acho que a gente não vai ter tecnologia para isso por um bom tempo de terraformação. Olha, isso que eu ironicamente eu sou meio cabresto quando se fala da influência humana no aquecimento da atmosfera. Porém, hoje, atualmente, a ideia de terraformação de Marte não é um conceito. A tela azul da morte. Obrigado, computador, sua opinião realmente mudou minha vida. Mas, ou seja, não conceitos de curto prazo. Não mesmo. Está falando de 1000 ou mais anos. Assim, E nessa escala de tempo, eu acho que sim, realmente é possível que a capacidade humana de produzir gases de efeito estufa é significativamente grande bastante para conseguir iniciar o processo de terraformação de Marte. E uma vez que Marte já tem muito carbono e muita água disponível para criar vapor de água, que são os dois dos maiores gases de efeito estufa, por si só, uma vez que a gente conseguir iniciar, a gente vai ter aí alguns milhares de anos de uma Marte quente e estável para a introdução da vida. Como eu disse, o maior problema é como a gente mantém essa atmosfera depois de criar ela. E nesse fato
Até a formação de Vênus seria mais simples, porque teoricamente você tem que fazer ao contrário em Vênus, você tem que retirar, você tem que acelerar a vazão de gás. Isso definitivamente não é mais simples, é bem mais complicado. Eu digo mais simples porque... Termodinamicamente isso é muito mais complicado. Sim, na prática é muito mais complicado, mas na teoria... Teoreticamente. É um efeito natural, ou seja, Vênus já está perdendo gases, e, na verdade todos os planetas que têm uma atmosfera estão perdendo ela. A questão é que alguns planetas têm sistemas que são capazes de renovar a sua atmosfera, como a Terra, ou simplesmente ter uma atmosfera grande pra caralho, como é de Vênus. Se bem que eu não lembro, se não me engano, Vênus é geologicamente ativa, então ela tem como renovar a sua atmosfera também. Sim. Então, assim, basicamente a ideia só seria basicamente acelerar o processo, né? Você tem que fazer com que o gás vaze mais rápido. Boa sorte com isso. Na verdade, existe um jeito para fazer isso, assim, algo que não seja botar um aspirador gigante e sugar o gás de dentro, né? Não daria certo. Que é a quebra das moléculas de CO2, que é também um efeito natural. O CO2 naturalmente se quebra e se condensa em carbono, ou seja, provavelmente, porém, a escala que isso teria que ser feito, tipo... Na escala de centenas de milhares de anos, isso demoraria... Talvez nem tanto, talvez algumas dezenas de milhares, né? Assim, é realmente algo muito complexo, ter que acelerar. Basicamente, você teria que encher a órbita baixa de Vênus de satélites que basicamente só teriam a função de ficar atacando lasers e quebrando as moléculas mais rápido. Ou radiação, eu não sei qual seria mais eficiente no caso da quebra do carbono, mas enfim, atacando alguma coisa que quebrasse as moléculas de carbono e fazendo isso por centenas de anos. Na verdade, isso não daria certo, porque o Sol em si próprio já faz isso e ele tem uma energia imensamente maior do que a coisa que a gente pode produzir. Então, isso não é fisicamente possível. Eu diria que é porque no caso do Sol, você tem primeiro que se Vênus é geologicamente ativa, ele tem algum tipo de defesa contra a radiação e isso reduz um tanto a eficiência do Sol. E você botando vários satélites dentro dessa defesa, impedindo que ela seja funcional e, obviamente, sendo uma ferramenta focada e não simplesmente uma onda que vai passar e sem ter um foco específico, ou seja, agiliza o processo, só que ainda assim é demorado, ou seja, é na escala de dezenas de milhares de anos, sendo otimista, para você conseguir fazer isso. Ou seja, fisicamente impossível. Vocês viram o Marcos dando vários socos no Michael constantemente, enquanto o Michael ainda tentava se reerguer. É fisicamente impossível, Michael. Eu sou o físico daqui, eu sei que isso nem em teoria funcionaria. Que assim, a gente tem no mínimo mais 600 milhões de anos para fazer isso. Assim, tem bastante tempo para quebrar carbono. Até lá, a prioridade da civilização já vai ter mudado. A gente já vai se tornado uma espécie completamente diferente. Honestamente, eu acho engraçado quando... Se nós continuarmos, é claro, porque... Exatamente, eu acho engraçado quando a gente... Quando eu vejo físicos e astrônomos falando sobre esses temas, que eles são possíveis, a escala de tempo geológica deles é possível, é possível você construir uma estrela uma esfera de Dyson sobre o Sol em 1 bilhão de anos. Só que todos esses elementos consideram uma civilização. Toda vez que um físico ou um astrônomo fala disso, eles têm que botar o pé no chão e considerar a tecnologia que a gente tem hoje e a ausência de uma forma de
de viagem mais rápida que a luz. E a grande verdade do Oquendo é que se a humanidade não conseguir um método de viagem mais rápida que a luz nos próximos milhares de anos, mais precisamente nos próximos séculos, a chance da gente acabar sendo extintos antes que a gente consiga fazer esses mega projetos sim, é bem maior. Extremamente alta. A chance é que se a gente não sair desse planeta de uma forma que a gente consiga cruzar distâncias astronômicas em uma geração, a gente está extinto. Ou em algumas gerações ainda seria possível, desde que você construísse estações espaciais do estilo de Wall-E. Isso são projetos que são possíveis, mas os projetos em si demandam gerações para serem feitos. Exatamente. A verdade é que, seja pelo efeito, seja pela próxima glaciação que está batendo na nossa porta, seja pela chance altíssima de um meteoro grande bastante para foder com as nossas habilidades de comunicação, atingir a Terra, são altíssimas. E se o meteoro não fazer isso, a gente tem um supervulcão de Yellowstone que, quando explodir, a gente tem que rezar para que ele seja simples, que ele simplesmente faça boom e não seja um novo Siberian Traps, porque se for... Eu acho difícil, porque eu acho que geologicamente a Terra não tem como ser tão ativa quanto era 200 milhões de atrás. Ele tem o tamanho. Não. Ele não. Tem o tamanho. Dá pra ver que geologicamente todas as erupções que aconteceram vão ficando menores. Na verdade, não. Você tem o Serra Geral, que foi uma deposição magmática. Porque, na verdade, a gente fala vulcão, mas tecnicamente isso não é exatamente. No caso ainda do Yellowstone, talvez ele exploda, porque ele tem uma câmara de pressão, mas o perigo mesmo dessas câmaras são que elas são literalmente poços de lava gigantes que estão subindo para a superfície. Eles não explodem como um vulcão único, geralmente. Eles simplesmente vazam. E a gente tem o Serra Geral aqui no Brasil, que foi no Cretáceo Médio, que ele pega do Tocantins até, acho que, Santa Catarina ou Rio Grande do Sul. Tudo isso estava cheio de lava, 110 em 140 milhões de anos, mais ou menos. Ou seja, provavelmente, se não me engano, inclusive Serra Geral, o vulcanismo de Serra Geral é o que marca o fim do período Jurássico e o início do Cretáceo. É ele que faz é ele que a gente usa como marcador de transição, porque o efeito de um vulcanismo desse porte foi simplesmente devastador. E depois, 66 milhões de anos atrás, a gente tem o Deccan Traps, que basicamente transformou toda a Índia num poço de lava. E basicamente você tem algo assim uma vez a cada 50, 100 milhões de anos, e a gente está chegando na hora de ter outro derrame desse nível. E embora eu não goste de usar essa forma de predição, porque essas coisas não funcionam e não são cíclicas, elas parecem acontecer de forma cíclica, mas não são, simplesmente só eventos aleatórios. São eventos aleatórios, assim. Elas parecem ter alguma continuidade, porque é a forma como que o movimento das placas se dão e o tempo que demora para um vulcanismo desse tipo acontecer é simplesmente muito grande. Então, provavelmente, quando Serra Geral já estava começando assim, o Deccan Traps já estava ativo geologicamente, ou seja, e o próximo na lista que a gente tem o Yellowstone, só que assim, realmente eu tô torcendo para que ele seja mais só mesmo aquela caldeira, e que depois dela
ele não consiga se manter, porque... Na verdade, ele não chega a ser do poste dessas super erupções que aconteceram há milhões de anos atrás, porque, inclusive, ele é menor do que a explosão de Toba, que, inclusive, foi maior do que qualquer explosão de Yellowstone, inclusive aconteceu durante a existência humana e não levou a nossa espécie à extinção, apesar de ter chegado perto, mas não levou. E isso quando existiam alguns milhares de indivíduos. Agora, com quase 8 bilhões de pessoas no futuro, isso seria impossível. Extinção por um vulcão. É como eu falei, o problema do Yellowstone não é a caldeira. Beleza que a caldeira pode deixar inabitável por um bom tempo. Não, sim, claro. Eu não tô falando que um supervulcão não afetaria a população humana. Isso afetaria bastante, mas não levaria à extinção. Sim, mas essa questão. O problema não é só o vulcão. O problema é a caldeira magmática, que muito provavelmente tem condições de, depois da erupção, continuar. Depois do rompimento, que é o termo mais certo, continuar levando magma para cima e continuar com processos de modificação da atmosfera. Muito provavelmente como? Porque já aconteceram várias outras erupções no Yellowstone e nenhuma delas desse nível catastrófico. É porque o que acontece em Yellowstone, você tem a caldeira e bem perto da caldeira você tem um manto gigantesco de magma. Sim, um hotspot. Maior que o hotspot. Você tem o hotspot e você tem o que está alimentando o hotspot. É simplesmente, talvez... Eu não sei direito qual o tamanho, eu não sei direito se a gente sabe qual que é o tamanho dessa fonte específica, mas... Pra você ter uma ideia, basicamente é algo tão grande que simplesmente você não tem uma divisão disso para o manto. Basicamente isso é como se você tivesse uma crosta lá da finura da crosta oceânica. De tão grande que é essa câmara que alimenta o hotspot. Isso não é algo comprovado ainda. Ou seja, como eu disse, eu não lembro certinho os detalhes, mas é que é mais ou menos assim, o hotspot por si só, ele não é alimentado diretamente pelo manto. Na maior parte nas câmaras oceânicas, sim, eles são alimentados pelos oceanos, diretamente pelo manto, mas no continente o que você tem você tem a crosta, dá uma afinada, e você tem magma no lugar onde você teria crosta. Então, assim, a gente chama isso de câmara, mas basicamente isso é uma continuação do manto, assim, praticamente. Você tem uma continuação da atmosfera que está muito mais alta do que deveria. E basicamente é isso que você precisa para ter um hotspot no continente. Porque, caso contrário, simplesmente, quando você tem aqui no Amazonas, se não me engano, lugares onde teve o começo do afloramento de hotspot, mas eles secaram já, porque simplesmente, como tinha que cruzar todos os 20 quilômetros de crosta, ele simplesmente secava antes de poder acumular uma quantidade significativa. Ainda tem os pontos geologicamente ativos, de onde a crosta está um pouquinho mais fina, mas não é algo tão grande. Só que assim, o que é teórico será que quando Yellowstone estourar de novo, ele vai estourar e tampar, ou se Yellowstone vai estourar e o fluxo vai ser grande bastante para a gente ter um novo prep? Ou seja, nossa, eu divaguei demais aqui, mas é porque porque assim e até porque esse nem é o nosso maior problema, assim, nosso maior problema continua sendo meteoritos, porque se um cair Chelyabinsk tá aí pra provar isso, né? Então, realmente depois de 2013, eu acho que agora a gente tem que levar essa ameaça bem a sério. Tunguska também, né? Desde aí, provando que a gente é bem mais vulnerável. Mas outro problema, outro evento que podia causar bastante estrago é uma tempestade solar gigante.
atingindo o nosso sistema tecnológico moderno. Que isso causaria o caos. Na verdade, o maior problema de todos esses eventos naturais é que, de uma forma ou de outra, eles fodem com equipamentos eletromagnéticos. Até erupções vulcânicas são capazes de causar danos em aparelhos elétricos. Sim, mas os danos mais importantes delas seriam, com certeza, em questão climáticas ao redor do mundo. Sim, mas eu digo, então assim, a curto prazo, realmente o nosso maior problema, se cair um meteoro, se explodir um supervulcão, ou se a gente tiver um vento solar, que é algo super comum de acontecer, a gente tem, na melhor das hipóteses, metade do planeta inteiro apagado. Tipo, se a gente tiver um vento solar forte bastante para simplesmente varrer o planeta todo, A gente perderia o nosso sistema de satélite inteiro, praticamente. fora toda a tecnologia que não tivesse muito bem blindada abaixo do solo. E bem, né, eu não me lembro de nenhum bunker, tipo o bunker do juízo final que a gente tem para plantas, com tecnologia. Então, assim, é bem... Eu não ficaria surpreso se algum evento desse acontecesse, a humanidade simplesmente não conseguiria se recuperar a tempo pro próximo. Eu acho que o maior problema de qualquer evento, qualquer grande desastre natural dessa escala, é que ele sozinho pode não extinguir a humanidade, mas vai ser difícil pra gente conseguir voltar ao nosso nível e um nível superior, porque a gente já não conseguiu evitar esse desastre até o próximo. E considerando que a gente está na porta de outra glaciação e a gente Isso é algo controle populacional natural discutido ainda de estar em outro evento de glaciação, porque o cientista tem modelos que ainda não são precisos o suficiente para fazer nenhuma A gente previsão. sabe, tem que estar perto, não pelos modelos, mas pelo registro geológico. Sim, mas o problema é que os modelos também mostram que se a gente continuar com essa taxa de emissão de gases de efeito estufa, a gente vai evitar a próxima glaciação e não vai ter mais o ciclo. Mas na verdade a gente não pode falar nada com certeza, porque esses modelos são muito complexos e a gente não tem... Surgiu a teoria do caos. Sim, exatamente. Mas É um sistema caótico que a gente ainda não tem capacidade computacional para resolver esse tipo de coisa. Então não dá para falar nada com certeza. aliás, última curiosidade inútil a gente tem tido alguns progressos na teoria sobre computadores quânticos. Recentemente, até o primeiro programa desenvolvido para computação quântica foi escrito e... Bem, né? Talvez tenha uma esperança no fim do túnel e a humanidade não morra quando o planeta for levar uma bolada do próximo meteorito que vai esquentar a atmosfera a 500 graus Celsius. E se a gente puder resumir esse episódio em uma frase, qual que seria? Pintos são grandes e o espaço é vazio.